STF coloca uma tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro e manda recado ao lado de Lula, Donald Trump. Aqui não tem vira-lata. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando no botão valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão seja membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que você não vai xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Também no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com, Marcel, canal 12 da NET. Se você não é de Alagoas, você pode assistir na TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. E a Polícia Federal bateu na porta de Jair Bolsonaro, mas não foi para tomar café. Foi para colocar uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente da República, golpista e capitão do Exército Brasileiro por ordem direta do Supremo Tribunal Federal. Na manhã desta sexta-feira, 18 de julho, a PF deflagrou uma operação autorizada pelo STF que tem como alvo único e direto Jair Bolsonaro. A ordem do STF vem por conta do inquérito da atuação de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, nos Estados Unidos, que além de articular uma tentativa de intervenção no país e tal, anistia, etc., tem agido diretamente contra ministros do Supremo Tribunal Federal e também, segundo suspeitas encontradas pela Polícia Federal, que estaria se ajustando ali uma fuga para Jair Bolsonaro. A ação ocorre não só na casa onde Bolsonaro reside em Brasília, onde foram encontrados inclusive $14 mil e 2 aparelhos de telefonia celular, um deles ainda sem uso, reserva, para o caso de seu aparelho regular ser apreendido, mas também em endereços ligados ao Partido Liberal, legenda ao qual Jair Bolsonaro é filiado. A PF ainda achou pendrives no banheiro da casa de Jair Bolsonaro. Imaginem o que é que tem nesses pendrives. Em breve o Brasil vai saber. Além dos mandados de busca, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi atingido por duras medidas restritivas. A principal delas, que eu já mencionei aqui, o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, sendo monitorado, ao menos oficialmente, a partir de agora, 24 horas por dia. Bolsonaro vai ter que ficar em casa das 19 horas da noite às 7 horas da manhã, todos os dias. Não vai poder acessar redes sociais, está proibido de acessar as redes sociais, e não poderá ter contato com diplomatas, embaixadores, figuras da política, enfim, tem que ficar guardado ali, restrito. Essa decisão partiu do Supremo Tribunal Federal e tem como pano de fundo indícios de que Bolsonaro, como eu afirmei, se preparava para fugir do Brasil, segundo fontes internas do próprio Supremo Tribunal Federal. A hipótese investigada é que o ex-presidente, com a ajuda de aliados ali e tal, buscava um asilo político com apoio direto, evidentemente, de Donald Trump. E aí o recado é claro, né? O Supremo agiu antes da fuga. Desde o início de julho, tá? E eu fiz comentários aqui no canal, ministros do STF já alertavam, já vislumbravam ali que havia um movimento orquestrado por Trump nos Estados Unidos para preparar um terreno para conceder asilo político a Jair Bolsonaro, caso ele seja condenado, ou na verdade antes da condenação, né? Essa avaliação já circulava nos bastidores do Supremo já há algumas semanas, sobretudo após carta de Donald Trump enviada ao governo brasileiro, anunciando as taxações, usando como argumento o julgamento de Jair Bolsonaro, né? E essa carta com ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal, tratando Bolsonaro como vítima de perseguição, etc. E essa ofensiva retórica não parou por aí. A retórica é a prática, que é comercial, né? E aí, ainda ali por volta de 10 de julho, ministros do Supremo relataram à imprensa, evidentemente em off, que essa articulação aí do Trump, aquela coisa da carta, era um sinal claro de que os Estados Unidos podem oferecer uma proteção a Jair Bolsonaro. A preocupação ela é real e os alertas são baseados em fatos concretos, inclusive, né? Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal recordam que Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos em dezembro de 2022, após perder a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. E tem mais, né? Ele chegou a se abrigar por 2 dias na Embaixada da Hungria, em fevereiro de 2024, logo após ele ter o seu
passaporte apreendido, né? Já com inquérito de investigação da tentativa de golpe de Estado em curso e muita coisa já saindo, vazando, já saindo da imprensa, enfim, então não é à toa as conversas internas entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal e da Procuradoria-Geral da República indicam esse estado de alerta permanente há algumas semanas já. Já tem algum tempo, que inclusive, aí eu falei isso quando saiu a primeira notícia dele tá investigado, tá assim, os caras com medo de fugir, que o Bolsonaro já vinha sendo acompanhado pela Polícia Federal ali minimamente, né? Já vinha sendo ali minimamente acompanhado e agora saiu esses mandados de restrição. E agora, diante de indícios de fuga iminente, e por fuga entenda asilo na embaixada, ele correu para a embaixada e tal, porque sempre se soube que Bolsonaro tem medo de ser preso, é frouxo, covarde, aí vem essa decisão de deixar Bolsonaro fantasiado de pombo-correio. O caso de Eduardo Bolsonaro também entra nessa equação aí, né? Deputado federal licenciado, está nos Estados Unidos, inclusive o seu prazo vence daqui a alguns dias depois de eu gravar esse vídeo. E, segundo as investigações, enfim, da própria Procuradoria-Geral da República, e que todo mundo vê em suas redes sociais e declarações que ele dá à imprensa, etc., Eduardo Bolsonaro atua diretamente para inflamar autoridades estadunidenses contra o Poder Judiciário brasileiro, contra o Estado brasileiro. Essa movimentação internacional, inclusive, pode levar novas medidas contra Eduardo Bolsonaro, segundo, inclusive, a avaliação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E Eduardo Bolsonaro, será preso assim que pôr os pés de volta no Brasil. Pode anotar, ou ele não volta nunca mais, ou quando voltar será preso. Mas há um detalhe ainda mais grave nessa equação, que é esse uso político das embaixadas. Fontes ligadas ao gabinete de Alexandre de Moraes alertam que se Bolsonaro se refugiar na embaixada dos Estados Unidos após uma eventual condenação ou às vésperas de uma condenação, os Estados Unidos podem solicitar salvo-conduto para levá-lo do Brasil. Isso existe, Ele vai ali no carro, vai até o aeroporto e ninguém pode tocar nele, né? Independente dele estar com seu passaporte retido. E seria uma manobra típica de governos autoritários e cúmplices de golpistas, etc., né? E Donald Trump, como a gente sabe, como a gente tem visto, tem demonstrado que considera Bolsonaro um aliado estratégico. Na verdade, não porque gosta dele, mas para se reafirmar como líder da extrema-direita mundial. E o Brasil não é um país qualquer, o Brasil é um país grande, então chama atenção. Logicamente que Trump não está se importando com o que Bolsonaro tenha feito contra a democracia brasileira, ele está se lixando para isso. Ele fez algo parecido nos Estados Unidos, né? Trump abriu guerra comercial contra o Brasil usando Bolsonaro como bucha de canhão. Só que aqui, no Brasil, o presidente é o Lula, não é qualquer um. Na quinta-feira, 17 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura do Congresso da UNE, de número 60, né, do Congresso da UNE, e respondeu diretamente à chantagem. Em discurso forte, simbólico, durante a abertura do Congresso, realizado na cidade de Goiânia, o presidente Lula mandou um recado muito claro. Não é um gringo que vai dar ordem em mim. Sem citar o Trump nominalmente, mas deixando claro o alvo de sua fala, Lula recordou de sua origem humilde, o fato de ter comido pão pela primeira vez aos 7 anos de idade, e disse que não aceitará lições vindas de quem não respeita a soberania nacional. Foi uma fala contundente, carregada de memória, mas também de muita resistência política e de reafirmação da nossa soberania nacional. O povo brasileiro verdadeiramente patriota está resgatando a bandeira do Brasil. Nesse mesmo discurso, Lula lembrou que seu governo está dialogando com os Estados Unidos pelas vias institucionais, Inclusive, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro de Indústria e Comércio, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, eles estão há bom tempo já, há mais de 2 meses, tentando resolver diplomaticamente essas ameaças comerciais do Donald Trump. Ele já tinha anunciado uma tarifa de 10% alguns meses atrás, né? Inclusive, essa tarifa agora é de 50%, recém-anunciada aí, contra produtos brasileiros que, segundo o Donald Trump, entram em vigor em 1º de agosto. A retaliação tarifária se soma a uma investigação aberta pelo USTR, retaliação não ataque, melhor dizendo, órgão de comércio dos Estados Unidos, para apurar se o Brasil adota práticas desleais no comércio digital e nas tarifas preferenciais. Na verdade, estão de olho no PIX,
porque o Pix tira recursos de empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos. Isso é algo completamente fora da realidade, esse argumento dos Estados Unidos, como se o Brasil fosse uma ameaça à economia dos Estados Unidos, quando, na verdade, o que está em jogo, vamos ser, de novo, colocando isso aqui, é o enfraquecimento do BRICS. E aí está fazendo isso atacando a democracia brasileira. A operação da Polícia Federal, a tornozeleira em Bolsonaro, a restrição às redes e o monitoramento 24 horas por dia representam um marco simbólico e jurídico no país. Bolsonaro está cada vez mais próximo da prisão. Quando setembro chegar, já cantava o poeta, o STF age com base em fatos e em respaldo constitucional. E o governo Lula, por sua vez, não se dobra à chantagem gringa. A questão é setores da elite brasileira, inclusive alguns setores da mídia hegemônica, enfim, ainda tratam isso com naturalidade, pedem inclusive que o Lula se subalterne ao Donald Trump para negociar. Mas é importante a gente dizer com todas as letras, tá? E isso tem já há muito tempo dizendo por aqui, a interferência dos Estados Unidos não terá qualquer efeito sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, ainda mais nesse processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. O Estado se protege, é isso que está acontecendo agora. E quem acredita que o Brasil deve se ajoelhar diante de um presidente dos Estados Unidos que ataca a nossa soberania, ataca nossas instituições, age com espírito de vira-lata e de traidor da pátria. E esse espírito, felizmente, não habita o Palácio do Planalto nem o Supremo Tribunal Federal neste momento de nossa história. Jair Bolsonaro, agora, inclusive, pode ser preso preventivamente caso descumpra alguma das medidas restritivas. Eu quero ver essa valentia dele agora, né? Quer dizer, eu quero ver, mas a gente não vai ver a valentia. O que nós vamos ver será um festival de teatro de mau gosto, com muitas cenas jorrando lágrimas de crocodilo com tudo, alguns gritos, alguns palavrões, muito choro, enfim. Mas o fato é que nosso país é soberano e, como afirmou o presidente Lula, seu único dono é o povo brasileiro. Nem Trump, nem ninguém vai interferir nas decisões internas do Brasil. Ponto final. E neste 18 de julho, Bolsonaro agora passa a andar na rua fantasiado de pombo correio.